Bom dia. Pô, eu vou fazer igual o Edu, né? Bom dia. Aí, graça e paz. Eu não sei se você se recorda de mim, eu estive aqui no Retiro de Carnaval de 2024. Quem estava aqui? Que bom, bastante gente. Você estava, né? Que bom, bastante gente. Fico feliz de voltar quando eu recebi o convite para ministrar essa porção do Evangelho com vocês nessa manhã. Fiquei bem feliz. Glória a Deus por isso. Obrigado por me receber. Já tomei um baita no café da manhã ali, que estava uma delícia. E agora vamos então abrir nossas Bíblias, por gentileza, ou acessar nossas Bíblias. E eu queria te convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler do verso 20 até o final, até o 26. Amém? João 17, do 20 em diante, diz assim: Minha oração não é apenas por eles. Rogo também para aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, e eu neles, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Graças a Deus pela sua palavra. Fecha seus olhos por uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa na tua casa. Tua casa porque nós somos a tua casa. Tua casa porque o Senhor se faz presente aqui como igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, que somos nós. Sou eu que sou cada irmã, cada criança que está aqui nessa manhã. Que o Senhor possa conversar conosco. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa transmitir a sua palavra nos nossos corações. Porque precisamos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a sua voz e sermos transformados por ela no amor do teu nome. O nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Em uma de suas viagens para gravar filmes, o ator Tom Cruise, todo mundo conhece Tom Cruise? Só isso? Tá. Em uma de suas viagens, Tom Cruise foi gravar na África do Sul. E lá ele teve contato com um conceito social chamado Ubuntu. Pessoal de tecnologia, tem alguém de tecnologia aí? Ó? Pessoal de tecnologia conhece bem essa palavra, é uma distribuição do Linux, Ubuntu. E Ubuntu significa exatamente assim: eu sou porque você é. Ou eu sou porque nós somos. É uma ideia de que tudo que tem a ver comigo é construído num tecido que tem a ver com você também. Então o que eu sou não depende só de mim, depende da sua existência também. Então eu sou o que sou porque eu tenho você. Eu sou o que sou por causa da minha consciência de você. O apóstolo Paulo ele trouxe essa ideia
muito antes de conceito Zulu, lá da África do Sul. Ele disse aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, assim: vocês comem e vocês bebem para a própria condenação de vocês, porque vocês comem e bebem sozinhos. Então, o que eu faço sozinho, sem considerar a sua existência, me condena. Por que me condena? A condenação aqui é condenação de escravo, é condenação de amputação. Então, me condena porque eu te tiro fora do corpo a qual eu faço parte. Então, você faz parte do mesmo corpo que eu faço parte. E que esse corpo também tem uma cabeça, que é Cristo nosso Senhor. Então, a minha existência depende da consciência que eu tenho de você e também da consciência que eu tenho de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. E aí nós vamos aprender a existir. Mas não existir por existir, existir de forma plena, de forma completa. Porque quando eu existo por conta própria, quando eu vivo por conta própria, sem a consciência daquilo que você tem, daquilo que você precisa, daquilo que você é, da dor que você tem, da demanda que você tem, eu vivo a minha vidinha, mas muito longe de viver de uma forma plena. E quando eu até tenho consciência de você, mas não tenho consciência do cabeça que é o corpo, aí eu estou ainda mais longe de viver de uma forma plena. Portanto, viver plenamente a vontade de Deus é exatamente o quê? É exatamente eu saber quem eu sou diante de Deus, quem é o meu Pai e a consciência que eu tenho desse tecido que envolve você, a consciência que eu tenho do corpo a qual você, meu irmão e minha irmã, faz parte. Então, viver de forma plena é viver de forma plena consciente com Deus e com você. E aí, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus está orando. Ele ora por ele, já está chegando no seu fim de ministério, ele ora por ele ora pelos seus discípulos e ele ora por você. Ele ora por ele, pela situação final. Ele ora por seus discípulos, para que os seus discípulos sejam funcionais com relação à glória de Deus, funcionais com relação à existência, porque eles estão lá, porque eles são discípulos de Cristo, mas também eles oram porque Cristo ora ao Pai por nós, por você e por mim, aqueles que viriam, o texto vai dizer, e creriam nele por causa da mensagem que eles pregaram. Eles quem? Os discípulos. E aqui estamos nós, recebendo a oração de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus orou por você. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Jesus, o Cristo, o Deus no meio de nós, o Emanuel, ele orou por você. E ele orou por você por coisas muito específicas que eu quero conversar com você nessa manhã. E eu quero falar desse conceito que agora deixa de ser conceito e passa a ser vida. Então, esse Ubuntu, eu existo, eu sou porque você é, agora numa qualidade de vida que é o que eu faço. Tem a ver com quem eu sou diante de Deus, pela identidade que eu tenho, mas também eu faço porque eu tenho um irmão e uma irmã que faz junto comigo. E que a expressão do meu amor, a expressão do amor de Deus em mim é transmitida à Igreja de Cristo Jesus, a qual você e eu fazemos parte. Amém? E o Senhor Jesus ele vai falar de 3 categorias. E ele fala dessas 3 categorias de plenitude em sua oração quando ele se refere a Deus. Então, plenitude, quando ele está orando a Deus, ele está dizendo, Pai, que eles sejam um. A oração de Jesus, aqui em João 17, é para que todos sejam um. Para que você e eu sejamos um. E eu noto que está cada vez mais difícil essa conversa. Sermos um não é termos a mesma ideia, irmão. Não é termos o mesmo jeito,
não é termos a mesma ideia, não é votar na mesma pessoa, não é torcer para o mesmo time. Ser um não é ter uma característica tribal. O que é uma característica tribal? É uma característica que todo mundo daquela tribo tem os mesmos parâmetros, tem as mesmas crenças. Crenças no sentido de ter a mesma cor, ter o mesmo pensamento. Não é nesse sentido que o Pai quer que sejamos um. O Pai quer que sejamos um, apesar das nossas diversidades, apesar das nossas dificuldades, das consciências serem diferentes, dos pensamentos serem diversos, das cores serem diversas, sejamos um. Porque ser um, torcer para o Palmeiras no meio de gente que está torcendo igual eu, não é difícil. Difícil é conversar sobre o Palmeiras numa mesa de corintiano. E Vasco, né? Ultimamente tá fácil. Verdade, você tá certo. Ultimamente tá fácil. Sejamos um, hein? E o Senhor Jesus então ele fala: Pai, ajude eles a serem um. E ajude a ser um através desses critérios. Então, o primeiro critério é o seguinte: o Senhor, orando, ele vai dizer assim no verso 24: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, o primeiro critério é de identidade. O Senhor chama Deus de Pai. E aí, a minha identidade diante de Deus e a sua identidade diante de Deus traz esse nível de consciência. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai biológico, mas eu tenho um pai espiritual que me ama, mesmo que meu pai biológico dê mancada comigo. Então, ter a consciência de identidade, ele principalmente, ele traz para mim uma responsabilidade. Quem eu sou me traz uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade que eu tenho quando eu tenho a consciência de quem eu sou? A minha identidade em Deus. Mostrar a glória de Deus. O texto vai falar assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste. Então, qual é o critério principal de identidade que eu tenho em Deus? Mostrar a glória de Deus. Então, a glória de Deus em mim, ela é critério para definir quem eu sou. Então, eu não posso me chamar de filho de Deus se eu não tiver consciência de qual é a minha responsabilidade como filho de Deus. Ou seja, a partir do momento que você sabe que você é filho de Deus e a sua identidade é essa, você tem uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade que nós temos? Demonstrar, mostrar, evidenciar, expor a glória de Deus aonde? Na sua vida. Por isso é tão importante, porque a igreja de Deus deixou de demonstrar a glória demonstrando número. Olha a modinha que está agora. A modinha de as pessoas cristãs vão em lugares públicos, lugares diversos, como uma academia, abordam as pessoas e perguntam: posso fazer uma oração por você? Você acha que isso unifica ou espalha? Qual é a sua opinião? Normalmente a pessoa que está treinando, irmão, fazendo ali com uma barra de supino de 50 quilos cada lado, igual o reverendo Edu, está precisando. Nossa, eu tento, Edu. Eu tento.
Está ali concentrando no treino, não está querendo receber oração, meu irmão. Esses dias eu fui abordado no McDonald's por uma dupla. Posso fazer uma oração para você? Eu não vou aqui explicar o que eu fiz. Mas, irmão, demonstrar a glória de Deus em piedade, em amor, porque eu entendo que quando eu me aproximo de alguém e falo assim, posso fazer uma oração para você? Isso é uma expressão de amor. Concorda? É uma expressão de amor. Só que fazer isso num contexto onde a pessoa tem tudo para recusar, não é uma expressão de amor. É uma expressão de irritabilidade. Você está gerando ali uma irritabilidade. Só que você está fazendo isso em nome de arrecadar membro para a igreja. E muitas vezes, em nome de arrecadar membro para a igreja, eu espalho a igreja de Cristo. Eu penso na quantidade de membros que eu tenho no templo onde eu me reúno, o meu local de culto, espalhando a igreja de Cristo. E isso não demonstra qual é a glória de Deus no lugar onde eu estou. Demonstrar a glória de Deus no lugar onde eu estou não é parecer espiritual. Muitas vezes a gente quer demonstrar a glória de Deus com linguagem espiritual, uma linguagem de crentez, de evangeliquez. Isso não demonstra a glória de Deus. E deu a impressão de que essa modinha pegando, tá pegando em cima dos chavões evangélicos. Então eu faço, como fazendo missões, em nome de Deus, algo que não está glorificando a Deus. Porque Jesus vai falar assim, ó, a glória que me deste porque me amaste. Então, como é que demonstra, como é que Cristo explica a glória de Deus nele? E está orando para que a glória de Deus em você seja igual à glória de Deus nele. No amor. A glória de Deus que me deste porque me amaste. Então, porque eu te amo, eu evidencio a glória de Deus, amém? E eu não te evidencio a glória de Deus com uma linguagem evangélica. Eu não vivo a plenitude do reino de Deus, a vida completa em Deus, diante da consciência que eu tenho com a igreja de Deus, com linguagem evangélica, com linguagem cristã. Eu vivo isso aonde? No amor, no perdão, na misericórdia. É aí que eu vivo a linguagem espiritual a qual Deus quer que eu viva. A glória de Deus é manifestada, irmão. A glória de Deus é manifestada na sua vida, irmã, quando você perdoa. E você pode orar por todo mundo no McDonald's. Se você não perdoar, coisas difíceis de serem perdoadas, você não demonstra nem de perto a glória de Deus. O Senhor Jesus está falando que vocês sejam um pai, ajuda eles a serem um pai. A minha identidade de filho, pai, me traz uma responsabilidade, que é demonstrar a glória de Deus. Que jeito? Em amor, amém? Daí o segundo lugar, a gente vai aprender aqui, para demonstrar essa característica de unidade ao qual Deus está orando por você, orando por mim, para que nós sejamos um, para que nós sejamos plenos, vivemos uma vida plena diante de Deus. Ele vai dizer, Pai justo. O texto vai dizer assim, no verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, presta atenção nisso. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Então ele chama Pai de Pai justo e vai dizer, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Isso me ensina uma coisa. Desculpa. Que a justiça de Deus tem a ver com uma consciência de que eu tenho, mas que o mundo não tem. Quando eu tenho uma consciência que o mundo não tem,
Eu tenho obrigações para com isso. O mundo é mau, mas eu sou bom. Eu sei que o mundo não vai bem, mas eu experimento da bondade de Deus. O mundo não está bom. O mundo não está bom. Mas eu experimento da bondade e da misericórdia de Deus. É uma consciência que eu tenho, mas que o mundo não tem. Isso traz responsabilidade de justiça. Depois dessa oração que Deus está chamando, Jesus está chamando o Pai de Pai justo, ele está demonstrando justiça, ele está falando de justiça, depois ele vai morrer, e na morte de cruz nós vamos perceber que a justiça de Deus é a cruz. Mas nesse momento, enquanto Jesus ainda não está na cruz, ele está falando de justiça com o Pai, a respeito de consciência que ele tem que o mundo não tem. Então, para eu viver uma vida plena, para que eu seja um com a igreja, um com você, meu irmão, e um aonde o Senhor me colocar para ser, que não basta ser um com você, eu preciso gerar, demonstrar a unidade santa de Deus onde eu estiver. Demonstrando justiça. Como é que eu faço isso? Levando consciência. Consciência que você tem e que o mundo não tem. Consciência de amor. Consciência de justiça que envolve as pessoas. Justiça chamada justiça social. Justiça para o outro. Eu vejo que o outro tem, ou que o outro não tem e eu tenho, e ali existe ali uma troca. Não estou falando de nenhuma espécie de ideologia, irmão. No nome de Jesus. Eu estou falando de um olhar para o outro. Um olhar para o que acontece ao meu redor e uma responsabilidade de que eu tenho uma consciência que essa pessoa ainda não tem, então eu faço algo por ela. Se eu vivo diferente disso, eu não vivo a união, eu não vivo a plenitude que o Senhor Jesus orou ao Pai para que eu tenha. O Senhor Jesus ora a Deus, chamando de Pai, estabelecendo a sua identidade, e agora ele chamando de Pai justo. Pai justo. Eu tenho uma consciência que o mundo não tem. Eles não te conhecem, mas eu conheço. Eles não estão bem, mas eu estou bem. Eles não perceberam, mas eu percebi. Eles não têm, mas eu tenho. Vocês entendem isso? A união segundo Cristo tem a ver com esse tecido de que eu existo conforme você existe, de forma que, irmão, não é possível. Não é possível, minimamente possível, eu viver a minha vida de boa, sem me incomodar de que meu irmão está ruim do meu lado. Não é possível eu falar de plenitude em Cristo, plenitude em Deus, ignorando quem está do meu lado. Não é minimamente viável. A igreja tem essa responsabilidade. A responsabilidade de cuidar. A responsabilidade de caminhar junto. A responsabilidade de levar consciência onde não existe consciência. É isso que o Senhor Jesus chama de justiça. Amém? E para terminar, o Senhor Jesus vai chamar Deus de Pai Santo. Pai Santo, que vai estar no verso de número 11. Ele diz assim, que é um verso que a gente não leu, mas nós vamos ler agora. Nós lemos a partir do 20. Ele fala assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. E agora lá. Pai Santo. Primeiro, Pai, demonstrando identidade. Segundo, Pai Justo, falando de justiça. Agora, Pai Santo. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. A palavra aqui é: onde eles estão? A santidade segundo Cristo,
é onde eles estão. Eu vou explicar essa lógica. Quando Moisés está caminhando e ele vê uma sarça ardente, isso está lá no Êxodo capítulo 3, ele se aproxima da sarça e o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, que é o próprio Cristo de Deus, vai falar para ele assim: Moisés, para, tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é santa. Amém? Segura isso aí. Onde Deus está, é santo. A sarça não era santa, amém? Por que aquela terra é santa? Por quê? Porque Deus está lá, amém? Todo mundo junto. Lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, se você vê o capítulo anterior, na verdade, capítulo 4, você vê uma multidão de gente, tudo estragada. Você pode ler lá, o finalzinho do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Quem são as pessoas a multidão que segue Jesus? Uma multidão de gente zoada, tá? Então é gente mancando, gente cega, gente muda, enfim, gente que estava num estado de vulnerabilidade altíssimo, ok? Daí no capítulo 5, o Senhor Jesus então está falando para essas pessoas, ele chama seus discípulos e acompanha os seus discípulos, uma multidão de gente nesse jeito, nessa plataforma de vulnerabilidade, e fala assim: bem-aventurado, e aí começa o Sermão da Montanha. Então Deus, quem é que crê que Cristo Jesus é Deus? Você sabia que Jesus é Deus? Só um detalhe aqui. Ele não se tornou Deus depois, tá? Ele não era Deus depois, ele não se tornou Deus depois que morreu e ressuscitou. Tem gente que crê nisso. Que enquanto Jesus era carne, ele não era Deus, ele se tornou depois que ressuscitou. Tanto que morreu. Não é isso. Jesus era Deus desde o princípio ele estava com Deus, tudo que foi criado mediante ele, e nada que existe existiria se não fosse ele, que é a própria palavra de Deus. Amém? Jesus Cristo é Deus. Onde Jesus Cristo está, Deus está. Amém? Onde Jesus Cristo está, Deus está. Então, da mesma forma que Deus falou com Moisés, aqui é santo, porque eu estou aqui. Agora, onde é santo quando Jesus está falando a uma multidão de gente zoada? No meio de gente zoada. Por isso, a santidade de Deus em Cristo Jesus é no meio. É no meio de gente que precisa. É no meio de nós. E nós aprendemos com a religião de que ser santo é ser separado. E é verdade, ser santo é ser separado. Mas não é ser separado de pessoa. É ser separado para uma finalidade específica. Não é melhor do que ninguém. É para um destino específico. Então as irmãs ali escolheram ali algumas frutas para estar ali de manhã. As frutas que a irmã escolheu para estar ali de manhã não são melhores que as outras frutas. Precisavam de uma quantidade X de fruta e elas pegaram essa quantidade. A fruta serviu para uma finalidade. Santidade é isso. Santo como separado não é santo como separado de alguém. É santo como separado para algo. E que algo é esse? Se misturar no meio do povo e demonstrar a glória de Deus no meio do povo. Amém? Então, se eu quero viver uma vida plena diante de Deus, eu preciso conhecer a minha identidade. Eu sou filho de Deus. E ao reconhecer a minha identidade como filho de Deus, eu reconheço a glória de Deus e meu objetivo, a minha responsabilidade é mostrar a glória de Deus. E aí depois eu faço isso através de justiça. Eu tenho a consciência que você não tem, então eu te levo consciência. Eu te sirvo com consciência. Ser justo é servir consciência. A gente é considerado e fala muito a nosso respeito
que o cristão ele é mordomo. E eu concordo muito com esse adjetivo a respeito do cristão. Cristão como mordomo. Então a gente fala, o que é mordomo? É aquele que serve. Só que a gente muitas vezes esquece de servir com consciência. Então, justiça de Deus, agora a gente entende que foi a cruz de Cristo. Deus é justo porque fez justiça na cruz ao meu favor. Mas eu levar a justiça de Deus é eu levar consciência de Deus em sua glória. E por fim, é eu entender o que santidade espera de mim. Que tipo de santo eu devo ser diante de Deus? Que tipo de santo eu devo ser diante de Deus? É claro que eu devo buscar uma santidade moral todos os dias. É claro que eu devo. Mas ela não serve de nada se eu não estiver no meio de gente doente. A minha santidade serve para atrair, não para repelir, irmão. A minha santidade serve para atrair para perto de mim. Você é santo segundo Cristo. Você vive uma vida plena em Cristo Jesus à medida que as pessoas querem estar perto de você. Porque vê Deus em você. E é por isso que o autor Hebreus já falou no Hebreus 12, capítulo 4. Sem santidade, ninguém vê Deus. Ninguém vê Deus em você sem santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus em você. Você é santo na medida que o outro consegue enxergar o teu Pai em você. E enxergando Deus e sua glória, as pessoas vão se aproximar de você. É verdade que alguns rejeitaram Jesus. Foi insuportável viver com Jesus, até para os próprios discípulos. Teve uma vez que Jesus falou, e vocês, não vão embora também não? A galera está indo porque eu estou pesando a mão. Mas pesar a mão, no contexto que Jesus estava falando, estava todo mundo indo embora, era lutar contra uma religiosidade que ninguém aceita. E se você falar algumas coisas que eu estou falando aqui em determinados lugares, as pessoas não vão mesmo ficar perto de você. Você sabe por quê? Porque o religioso não aguenta um santo segundo Cristo. O religioso só espera de uma santidade religiosa se você estiver falando exclusivamente da moral. É isso que o religioso espera. O religioso espera que você não se misture. E é por isso que Jesus está falando para um povo contra uma religiosidade firmada e está todo mundo abandonando ele. Então deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que precisam de você, precisam estar perto de você. Gente de todo tipo de natureza pecaminosa se aproximava de Jesus quando descobria que ele era a misericórdia em pessoa, o amor em pessoa. E é por isso que Zaqueu não teve problema em se render aos pés de Jesus. É por isso que a prostituta não teve o menor problema em conviver com Cristo ali, ao ponto de enxugar os pés com lágrimas. É por isso que a mulher adúltera não teve o menor problema, foi acolhida por Jesus ali. Quem teve problema é quem queria apedrejar essa mulher. Então, a religião, os religiosos não vão suportar a santidade plena diante de Deus em você. Não vai suportar. Mas gente que precisa de você, irmão, precisa reconhecer você. Precisa reconhecer Deus na sua santidade. Precisa querer estar perto de você. E eu tenho visto um movimento de pessoas não querendo mais estar perto de crente. E muitas vezes você vai falar assim, não, mas é porque a gente, é o fim dos dias, fim dos tempos, então a gente está sendo perseguido. Não, irmão! Pode ser isso também, mas é que a igreja descaracterizou-se como igreja. É uma santidade que repele ao invés de atrair. É uma santidade que não entende que você precisa estar no meio.
transformar o meio em amor, transformar o meio em unidade. Jesus está falando, Pai, ensina eles a serem um. E como é difícil, precisa da oração de Cristo Jesus, para que nós entendamos nessa manhã que devemos ser um. Precisa Cristo orar por nós, irmão. Precisou Deus orar por nós para que a gente consiga ser um. De tão forte, tamanho é a nossa religiosidade. Principalmente quando toca no assunto de santidade. Que já deve ter sido falado aqui hoje, porque todo acampamento tem esse tema, né? E o Edu é gente de Deus, ele deve ter falado. Principalmente quando toca no assunto de santidade. Nós precisamos ser santos como Cristo foi santo. A santidade em Cristo é no meio de gente má. Aquele ao redor daquela montanha, daquele monte, daquele montinho, onde Cristo estava então dando o seu sermão, o sermão da montanha, ali naquele momento era santo. Você sabe por quê? Porque Cristo estava ali no meio de quem? De gente que precisa. De pecador. De doente. De gente abandonada. De gente que precisava perdoar. Cristo tornou aquele lugar santo porque Ele é Deus. Santo, irmão, é o lugar onde você está no meio de gente que precisa. Porque se você separar de gente que precisa em nome de uma santidade, essa não é uma santidade que traz para você uma vida plena, uma vida completa. Desconsiderando quem você é como filho e desconsiderando principalmente esse tecido da existência que você e o seu irmão faz parte. E quando você faz qualquer coisa diferente disso, você está amputando o teu irmão do corpo ao qual você faz parte. Você está agredindo o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ao invés de atrair. E nós, igreja de Cristo, como uma igreja, independente da denominação, não sei se você está visitando essa igreja aqui no acampamento de Carnaval, nós somos um. E nós estamos felizes porque você está aqui. Nós somos um. E nós somos um porque Cristo mandou nós sermos um. E nós somos um porque Cristo orou para que sejamos um. E eu creio nessa unidade. Se você também crê nessa unidade, eu quero te convidar a orar comigo a respeito dela, ficando de pé no nome de Jesus. Pai Santo, é do nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Insista em nós. Insista em depositar o teu amor em nós. Insista em depositar a tua misericórdia em nós. Para que nós sejamos amáveis. Para que nós possamos atrair ao invés de repelir. Para que nós possamos trazer para perto ao invés de espalhar. Insista em nós. Para que nós tenhamos uma vida plena, com consciência do irmão. E uma consciência de que somos seu filho, Senhor. Não permita com que a religiosidade, não permita, Senhor, com que tudo aquilo ao qual o Cristo no meio de nós lutou e morreu, continue fazendo parte da narrativa da religião cristã, a qual muitas vezes nós fazemos parte. Nós queremos romper com uma religião que faça com que nós tornemos descaracterizados a seu respeito, Deus. Nos liberta. Nos liberta de tudo aquilo que tira de nós a nossa função. Nos liberta de tudo aquilo que tira de nós a funcionalidade ao qual o Senhor nos chamou para demonstrar. Nos liberta de tudo aquilo que nos impede de demonstrar a tua glória, a glória de Deus Pai no nosso meio, Senhor. Que nós possamos ser cheios da tua glória, que nós possamos ser cheios do seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo possa tomar o nosso coração,
transformar o nosso coração, enviar nós para sermos seus filhos, e para demonstrar a responsabilidade de evidenciar a tua glória onde nós estamos. No nome de Jesus, não permita, no nome de Jesus, não permita com que amarras legais estejam no nosso pulso, seja na nossa boca, que nós possamos testemunhar da tua glória, testemunhar do teu amor, no nome de Jesus. Amém.